Se tem uma coisa que pode fazer a pessoa sofrer, perecer nesse mundo, é o engano. O engano é um problema sério. Por que eu falo isso? Porque nós vivemos num país onde o miticismo religioso ele é muito grande. Tem imperado de forma gigantesca no nosso país. E não é de hoje, muito tempo. Mas trazendo as escrituras, se a gente for buscar resposta, explicação por meio das escrituras, nós vamos observar que desde o passado isso já era uma coisa grande, já era uma coisa forte naquela época. Na época onde as pessoas se reuniam com os apóstolos, com os discípulos, para adorar o Criador, para espalhar a mensagem do Evangelho, para aprender a mensagem do Evangelho, havia essa sede, o desejo das pessoas conhecer a verdade, mas por outro lado também, naquela época já havia falsas doutrinas, falsos ensinos, heresias, e é exatamente isso que o apóstolo João, na primeira epístola de João, capítulo 2, versos 20, ele está alertando os irmãos, encorajando os irmãos a permanecerem na vontade de Deus, a permanecerem na comunhão com Cristo e não se deixarem enganar por falsos mestres, por falsas doutrinas. E isso já acontecia naquela época. E se acontecia naquela época, por que não vai acontecer nos dias de hoje? E é exatamente isso que a gente tem visto isso acontecer nos dias de hoje. No Brasil, no país que nós estamos vivendo, a gente vê isso todos os dias acontecerem. Na internet, em redes sociais, a gente vê tanta coisa que a gente chega a pensar, não, isso não é verdade. Como é que as pessoas vão acreditar nisso? Eu tenho certeza que você que está ouvindo essa mensagem, você tem essa mesma impressão. Como é que as pessoas acreditam nisso? Como é que as pessoas ouvem isso? Como é que as pessoas compactuam com isso? Mas é o engano tem esse poder, porque o engano ele não se revela como engano, mas de uma forma sutil, com algo que a pessoa ela começa a se deixar levar por aquilo, a se agradar daquilo, aquilo começa a fazer, aparentemente fazer bem para ela, mas por detrás daquilo, por detrás de uma heresia, por detrás de uma palavra que a pessoa ouve, por algo que ela faz que não tem nada a ver com o evangelho, ela acha que está no caminho certo, mas na verdade ela está sendo conduzida ao engano. E isso tem afastado as pessoas de Deus. Quanto mais as pessoas viverem no engano, na prática de falsas doutrinas, heresias, mais elas se afastam do Criador. Mas, para todos, Deus, ele, como ama o ser humano, a humanidade, ele sempre vai estar disposto a perdoar, está disposto a fazer com que aquela pessoa conheça a verdade. E assim como surgem falsos mestres, surgem falsas doutrinas, da mesma maneira vão surgir pessoas que vão trazer a verdade, que vão trazer a palavra da verdade, das Escrituras. E aqui, para a gente entender esse texto que João ele fala, diz assim: e vós, leia comigo na tela, e vós tendes a unção do Santo, e sabeis todas as coisas. Não vos escrevi porque não soubesses a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira é da verdade. Quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, mas aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer
o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam, e a unção que vós recebestes dele fica. Aliás, e a unção que vós recebestes dele fica em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas. E é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Então é isso. Permaneça no ensino, a palavra. Permaneça em Jesus. Permaneça em Cristo, seguindo os ensinamentos que foi deixado por ele. Você não precisa fazer mais que isso. Os ensinamentos de Jesus, Cristo que é o nosso pastor, que deu a vida por nós, deu a vida pela humanidade. Ele foi capaz de dar a vida por você. Nas palavras dele você deve acreditar, confiar e se apegar, porque é ele que vai te resgatar, te salvar das garras desse mundo, das garras do mal que esse mundo vive. Nós vamos assistir um vídeo que é exatamente isso. É exatamente a verdade, a palavra que vai fazer com que estejamos livres de todo engano. Vamos assistir esse vídeo. O cristão verdadeiro, ele deve procurar respostas na Bíblia. Porque hoje o que a Bíblia nos mostra é que nós vivemos num tempo de engano. E o engano está proliferando. Então, como você vence o engano na Bíblia? Lendo a palavra de Deus. É a palavra de Deus quem pode de fato te abrir os olhos e os ouvidos para você discernir quando uma mentira está sendo contada. Mas hoje, cada vez mais, as igrejas estão abdicando de pregações bíblicas, estão aderindo a outros tipos de narrativas. Por quê? Porque quando você não conhece a Bíblia, você cai de maneira muito fácil no engano. Então, o cristão, ele não pode ter uma atitude, né, de ficar olhando para qualquer narrativa que vem e dizer agora, é esse, é esse. Por quê? Porque isso tudo faz parte da narrativa do engano. Eu estou dizendo... Exatamente isso. Baseado nesse vídeo, você sabe que surgiu nesses tempos um homem que a internet já tem muitos comentários sobre ele. Ele se chama Abdullah Hashem. Ele se considera o Messias, ele se considera o Papa, ele se considera o Cristo. Mas o que acontece? O que acontece? É na palavra de Deus, é nas escrituras que você tem que se apoiar. E quando a pessoa, de fato, ela não se baseia nas escrituras, facilmente ela se deixa levar pelo engano. Por isso, se apoie nas escrituras. Busque conhecer a verdade, porque a verdade ela vai te libertar desse mundo. Pode ter certeza disso. E se esse conteúdo ele ajudou a você, de alguma forma, ele fez com que o seu entendimento se abrisse para a verdade, porque o nosso intuito, nosso objetivo aqui é trazer para você a verdade das Escrituras, a verdade da palavra de Deus. E se essa verdade te ajudou, gostaria que você compartilhasse essa mensagem, que você deixasse o seu like. Eu só peço o like mesmo, para que esse conteúdo possa ter mais alcance. Porque a gente sabe que só por meio de você interagir, comentar, você pode fazer seu comentário, se inscreva no canal e vamos ajudar a mensagem do Evangelho, a mensagem das Escrituras, a mensagem verdadeira de Cristo se espalhar. Vamos
ajudar a fazer isso. Certo? Então, nós ficamos por aqui e até o próximo